Olá, bem-vindos! Esta é mais uma entrevista dentro do programa de popularização da ciência da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí, FAPEP. Hoje conversamos com o professor Boniek Venceslau da Cruz Silva. Sou o professor Elias Silva, coordenador do programa. O objetivo central de nosso programa é divulgar o conhecimento científico na população geral, público não especializado, por meio de uma linguagem simples e clara. É desejável que o cientista seja ele mesmo um divulgador do próprio trabalho e de outros cientistas fora do ambiente acadêmico, o que, infelizmente, raramente acontece. Ao falar sobre sua formação científica e divulgar suas pesquisas, assim como de outros cientistas, para um público amplo, presencialmente ou pelos meios de comunicação, o cientista pode despertar nos jovens a paixão pela ciência e o interesse em carreiras científicas e tecnológicas, sendo esta, obviamente, uma das finalidades da divulgação científica. O professor Boniek é licenciado em Física, doutor em Ensino de Ciências Naturais e Matemática e professor associado da Universidade Federal do Piauí, vinculado ao curso de licenciatura em Ciências da Natureza. Obrigado, professor, por colaborar com o nosso programa de popularização da ciência ao nos conceder esta entrevista. Começamos pedindo ao professor Boniek que apresente ao nosso público uma visão geral, resumida de suas linhas e projetos de pesquisa. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite do professor Elias, de falar um pouco sobre o que é que eu venho fazendo nesses 15 anos que eu estou na Universidade Federal do Piauí, Lá, como ele já falou, eu trabalho no curso de licenciatura em Ciências da Natureza, que inicialmente a gente forma professores para dar aula de ciências do 6º ao 9º ano. Pela minha formação ser um pouco eclética, um pouco variada, eu termino trabalhando com várias coisas. Eu trabalho com formação de professores, por estar em um curso de licenciatura, e também trabalho com astronomia, Mas o foco do nosso bate-papo de hoje, ele está centrado nas minhas atividades acadêmicas no campo da História e Filosofia da Ciência, que no curso que eu já falei, eu ministro disciplinas como Epistemologia da Ciência, que é uma disciplina que é no 2º período, que é mais próxima ao campo da filosofia da ciência, e essa disciplina ela tem por objetivo a gente discutir o que é o cientista, o ambiente de trabalho do cientista, como a ciência ela vem sendo produzida. E essa disciplina é interessante, que é dentro do campo de pesquisa que eu venho desenvolvendo junto com meus alunos da graduação e da pós, que a gente vem investigando a concepção que os alunos do ensino fundamental, do ensino médio e os professores do ensino superior têm sobre o cientista. E nessa disciplina, a gente começa a observar que os alunos que estão chegando no ensino superior, eles chegam com algumas concepções sobre a Terra ser plana, não acreditam no efeito estufa, alguns não acreditam até que o homem chegou à Lua, Então, isso mostra um pouquinho que o ensino médio, a educação básica, ela está deficitária em trabalhar essas questões que são importantes para que a população, mais em geral, tenha uma visão mais de acordo e mais adequada sobre o cientista. Já no outro ponto, também tem um forte pé no campo da história. Na disciplina de História da Ciência, a gente tenta mostrar também como a ciência ela é construída, mas utilizando mais aspectos históricos e aspectos sociais. E é nessa disciplina que eu venho desenvolvendo estudos
que fazem relação entre ciência e religião. Alguns autores, como o Newton, o Galileu e o Darwin, são autores que a gente estuda bastante, né? E hoje eu venho focando mais nas relações que existem entre ciência e religião. Se elas são próximas, se elas são distantes. E o autor que a gente vem focando hoje é o Isaac Newton. Suas áreas de atuação acadêmica são permeadas pelas ciências sociais ou humanas, com destaque, como você também já falou, para a história e filosofia da ciência. E eu pergunto, se, no seu entendimento, a filosofia da ciência natural, como desenvolvida por Karl Popper, tem exercido influências sobre o desenvolvimento da filosofia das ciências sociais. Sim, inclusive o próprio Karl Popper é um autor que eu estudo bastante, e o termo filosofia natural, ele já vai surgir já no século XVII com os estudos do próprio Newton, né? O Newton termina sendo um dos pesquisadores que, digamos assim, ficam mais famosos pelo termo filosofia natural, porque naquela época a gente não tinha a física como a gente conhece. O termo física, inclusive, só vai surgir no século XVII, século XVIII, depois da Revolução Científica, né? Então, quem realmente faz ciência não é o Newton, é após Newton. E o Karl Popper vai ser importante porque ele vai fazer uma crítica bastante aprofundada em conceitos que o próprio Newton, de vez em quando, ele abraçava e de vez em quando ele se distanciava, como, por exemplo, o conceito da indução. Então, o Karl Popper, com seu método hipotético dedutivo, ele vai criticar fortemente a indução. E o Newton, mesmo que ele fale que ele era contrário à indução, mas no seu livro Ótica, né, que ele publicou em 1706, só o que ele faz é a indução. Então, o Karl Popper é importante para a gente entender a filosofia natural, mas também é importante em outras áreas das próprias ciências humanas e ciências sociais, como o direito. Toda aquela argumentação jurídica, ela é baseada no método hipotético dedutivo do Karl Popper. Então, mesmo que o Karl Popper, inicialmente, ele esteja bem centrado no campo da filosofia natural, ele conseguiu entrar em outras áreas, como eu já citei o caso do direito, né? O direito, o método hipotético dedutivo, é popperiano. Então, eu acredito que as ciências humanas, elas se valem sim do próprio método que foi definido pelo Karl Popper. Quanto às obras de Newton, o Newton criticava muito o termo hipótese. Ele dizia que não se faz hipótese. Ele não fazia. Em ciência não se faz hipótese. Na filosofia natural não há espaço para hipóteses. Mas se você folheia os Principia, a sua obra mestra, é permeada por hipóteses. E outra coisa, a questão, o que ele chama às vezes de indução, você vê em alguns textos dele que na verdade é dedução. O que dali não é indução, é dedução. Agora, uma outra coisa em relação à teoria do conhecimento de Karl Popper, seria interessante saber se nas ciências sociais há espaço para a ideia de refutabilidade empírica, que é um conceito chave na obra de Popper. Chave, é um divisor entre o que é e o que não é ciência. Para Popper, o seu critério de demarcação é a refutação empírica. Quer dizer, uma teoria, um enunciado geral, qualquer que seja, teoria, hipótese, conjectura, suposição, só é científico se for testável e, sendo testável experimentalmente, se for passível de refutação. Esse é o enunciado científico. Se ele não puder ser testado e se submeter à possibilidade de contestação empírica, experimental, então ele não é científico. Esse tipo de conceito
está presente na ciência social? Eu vou fazer o gancho com o que o senhor falou sobre o Newton, né? O Newton foi cidadão do seu tempo, né? Então, na época que o Newton desenvolveu os seus trabalhos, o método empírico indutivo era o que estava sendo discutido na época, né? Então, queira ou não queira, ele sofreu influência desse método. Agora, já puxando para o próprio Karl Popper, inicialmente, os trabalhos do Karl Popper, ele fez as suas interpretações baseado em casos das ciências da natureza, né? A física, principalmente, né? E a gente sabe que, por exemplo, você pegar a física e a história, a física e a filosofia, a física e a psicologia, eles têm formas de construir o conhecimento de forma diferente. Isso foi um grande problema que a área das ciências humanas ela teve durante, principalmente nos anos 60, 70, 80 do século passado, que elas tentavam pegar o método que as ciências da natureza desenvolviam as suas pesquisas e queriam pegar emprestado para entender como as ciências humanas e as ciências sociais funcionavam. Isso aí, logicamente, não dava certo, porque o objeto de estudo do físico é muito diferente do objeto de estudo do psicólogo, por exemplo, do filósofo, do historiador. Então, obviamente, quando a gente tenta pegar as ideias do Karl Popper para as áreas de ciências humanas e ciências sociais, a gente tem que ter um certo cuidado, porque inicialmente ele não propôs isso para as ciências humanas. Mas muitos pesquisadores das áreas de ciências humanas, hoje em dia não, hoje em dia as ciências humanas elas já têm as suas metodologias um pouco mais desenvolvidas. Mas a crise, que foi na década de 60 e 70, que estava iniciando essas ideias, e nisso aí os franceses ajudaram bastante, né? Que eles criaram algumas metodologias de pesquisa, como, por exemplo, trazendo algumas ideias do próprio Karl Marx para desenvolver algumas metodologias de pesquisas específicas para as ciências humanas e sociais, fez com que as ciências humanas elas se desprendessem um pouquinho das ciências da natureza, né? Então, hoje em dia, eu vejo que as ciências humanas ela têm a sua própria metodologia e as ciências da natureza também. Mas, durante muito tempo, ela pegou um pouquinho emprestadas as ideias que tinha das ciências da natureza. E pelo Karl Popper ser um dos grandes pensadores do campo da filosofia, da ciência e da epistemologia da ciência, ele foi muito utilizado pelas ciências humanas. Mas era muito complicado fazer isso. Então, é difícil pensar as ciências humanas hoje à luz do Karl Popper. É impossível? Não. Mas tem que fazer várias adaptações. Uma de suas linhas de pesquisa é a relação entre ciência e religião. Tema, muitas vezes, espinhoso, né? Seria interessante conhecer sua apreciação sobre o passado de intervenção repressiva da Igreja na ciência. A condenação de Galileu, em 1633, é emblemática. Galileu era o mais famoso cientista da época e era um católico fervoroso. Dos 3 filhos de Galileu, as duas mais velhas, que eram mulheres, eram freiras, e o caçula. Então, isso mostra assim, o quanto ele dizia que a Bíblia jamais pode mentir ou errar. Quer dizer, era um homem de fé, e, no entanto, a igreja fez o que fez com ele, né? E o cientista mais famoso da época. Inclusive, a última obra dele, ele já condenado, só não foi provavelmente não foi mais grave a situação dele, de punição dele, porque ele abjurou, ele negou, né? Agora, mesmo depois, ele conseguiu escrever, mesmo com a proibição da igreja, ele conseguiu escrever sua obra maior, que é a certidão de nascimento, inclusive da física moderna, a influência da física dessa obra, uma influência grande, e ele conseguiu publicar porque a obra emigrou clandestinamente para a Holanda protestante. E lá foi publicada.
Quer dizer, porque era difícil controlar, numa época sem meios de comunicação importantes, né? E ele acabou aproveitando isso. E a amizade de pessoas que o visitavam e tal. Aí assim, mas então, é interessante ver que apreciação você faz dessa tentativa de submeter a ciência à fé por meios repressivos, como a igreja fez. Pois é, inicialmente é interessante a gente entender que, às vezes, a população mais geral, que não tem um grau de escolaridade mais um pouco aprofundado, eles têm aquela concepção que todo cientista é ateu. E o Galileu, obviamente, seria ateu também. Então, quando pega a sua fala que diz que o Galileu era um católico fervoroso, isso choca grande parte da população, porque hoje a gente vive esse extremismo, né? Como se a religião estivesse totalmente de um lado e a ciência estivesse totalmente do outro. Mas quando a gente vai para a época do Galileu, religião, Estado e ciência era praticamente uma coisa só. Então não tinha toda essa distinção. Então o Galileu, para que ele começasse a estudar os seus estudos de astronomia, que eram mais famosos, ele fez um curso básico de teologia. Então o Galileu ele conhecia bastante a Bíblia. E todos os discursos que o Galileu fazia sobre a astronomia, que iam ao encontro de questões teológicas, o Galileu sabia onde é que ele estava colocando o pé, porque ele era um profundo conhecedor da Bíblia, né? Então, tem uma frase que é bem interessante, que está lá no processo de inquisição do Galileu, que o Galileu faz. Se eu quero chegar ao céu, eu vou por intermédio das Sagradas Escrituras. Se eu quero entender como o céu funciona, eu utilizo a astronomia. Então, Galileu já sabia que tinha a distinção entre o que era a astronomia e o que era... Ele defendia a separação. Sim. Entre ciência e fé. Hoje, como hoje nós defendemos essa separação. Mas é interessante que durante o processo do Galileu, como o professor Elias já falou, a reforma protestante ela foi importante porque com a reforma protestante a gente teve, de certa forma, o Lutero ele foi importante nisso, e quando o Lutero ele faz a tradução da Bíblia do latim para o alemão, começa a acontecer o quê? O acesso às obras que se tinha daquela época. Porque o Newton começa... O livro do Newton, o Ótica, ele escreve em inglês. Não era tradição daquela época você escrever livros em idiomas nacionais. Era escrito em latim. E naquela época que você pegava a população que compreendia o latim, era muito pouco. Geralmente era o clero e os estudiosos. O público, mas em geral, não tinha acesso. Mas na época de Newton, já era para escrever mesmo em inglês. Veja que Galileu, que é anterior a ele, Galileu morre, coincidentemente, no ano de nascimento do Newton, em 1642, e ele escreveu parte da obra dele em italiano. E não em latim. Tem parte em latim também. Não, mas é importante a gente deixar claro que o Galileu ele só foi perdoado pelo Papa João Paulo II em 1992, né? 92 só. Então, veja só, a gente já... Mais de 350 anos depois da condenação. Isso hoje em dia é quase o absurdo, porque a gente já tinha a ciência muito bem formalizada, a gente já sabia diferenciar muito bem o que é astronomia do que é teologia, e o Galileu só teve o seu perdão em 1992. Então a gente mostra que, em alguns casos, a gente tem uma certa perseguição. Mas eu diria que não foi perdão, foi reconhecimento que foi erro, condená-lo. Isso. Mas naquela época era difícil para o Galileu ele chegar à conclusão que... porque, queira ou não queira, o Galileu estava brigando para definir a teoria heliocêntrica, né? E o grande questionamento para o Galileu chegar até isso, que ele precisava de uma nova física. O Galileu, para trabalhar com a sua astronomia, ele se valia da física aristotélica. E a física aristotélica
o Aristóteles era muito próximo do que a Igreja Católica Apostólica Romana, daquela forma, daquela época, defendia. Então, você criticar o Aristóteles significava você criticar a Igreja. Sim, os padres jesuítas ensinavam, era com base na obra de Aristóteles. Isso. Aí o Galileu ele teve muito problema. Por quê? Porque ele queria mostrar que a teoria heliocêntrica estava correta, porque boa parte da igreja era defensora do sistema geocêntrico, né? A gente já tinha alguma parte da igreja que já fazia alguns estudos em relação à teoria heliocêntrica? Tinha, mas boa parte ainda era próximo à teoria geocêntrica, porque era mais próximo do que o próprio Aristóteles defendia. Então, você atacar o Aristóteles era atacar a igreja. E o Galileu precisava de uma nova física. E essa nova física veio com Newton. Então, o Galileu nunca ia conseguir resolver o problema que ele tinha na época da Inquisição, que era o quê? Era mostrar com argumentos que a teoria heliocêntrica era realmente a mais adequada para o que ele estava querendo defender. Então, os argumentos do Galileu eram mais do ponto de vista filosófico, porque ele não tinha uma física para aquilo. Quem vai resolver é o Newton. Não, pois é, exatamente. Ele tentou ainda... Era difícil para o Galileu. Mas ele não conseguiu dar uma explicação. De qualquer forma, o que se pode dizer é que ninguém realmente, todos nós, você e todos nós, temos uma apreciação negativa em relação ao que aconteceu. Certamente. Com Galileu. Certamente. Sobre seu projeto concernente à teologia natural de Isaac Newton, eu pergunto em que as convicções religiosas do grande cientista teriam influenciado a realização de sua obra científica revolucionária e mesmo se influenciaram o desenvolvimento da ciência moderna. Sim, o Newton, como o Galileu, é outro exemplo que eu utilizo quando eu estou trabalhando essas questões históricas com os meus alunos, para mostrar que a gente não tem 100% dos cientistas que são ateus, porque aí também é uma concepção meio distorcida do que é o próprio cientista. A gente tem cientistas que acreditam na religião e tem cientistas que não acreditam. O Galileu e o Newton, no caso, são cientistas que acreditavam, mas só que principalmente o Newton. O Newton seria o que a gente chama hoje de teísta. O que seria um teísta? O teísta é aquela pessoa que acredita que Deus ele criou o universo e depois deu o pontapé, e esse pontapé, o que vai fazer com que o universo ele responda o que precisa ser feito no seu dia a dia, são as leis da natureza, diferente do deísta. O deísta é aquela pessoa que acredita que Deus criou o mundo e vai fazendo as suas interferências no seu dia a dia. O Newton era teísta. Então, o Newton ele acreditava no universo mecânico, que Deus criou as engrenagens e deu o pontapé, e esse pontapé, depois que o jogo começou, o que explicava como é que o jogo funcionava eram as leis naturais. Por isso que o Newton foi desenvolver a sua filosofia natural e foi desenvolver a sua ótica, porque ele entendia que Deus era aquela pessoa que fez as engrenagens. Mas como a engrenagem funciona, era a partir das leis da natureza. E é interessante que pouca gente sabe, mas os primeiros estudos que o Newton fez foi justamente sobre a teologia. O Newton ele herda a biblioteca do seu tio, que tinha milhares de livros sobre teologia. Então, o Newton ele passa vários anos estudando sobre isso, porque ele tinha aquela concepção de universo mecânico. E o universo mecânico é o quê? Deus fez as engrenagens e as leis da natureza faz a explicação de como eles funcionam. Então, o Newton ele tem muita relação sobre a sua teologia natural e a astronomia. Para dar um exemplo rapidinho, por exemplo, o Newton comparava Deus com a gravidade. Quando o Newton vai fazer os seus estudos sobre astronomia, ele faz um comparativo que é bem interessante. Ele diz, a gravidade está em todas as situações, como Deus também está em todas as situações. Já o ser humano, não. O ser humano só pode estar em uma situação. Então, o ser humano, ele não é
onipresente como Deus, e o ser humano também não pode ser o centro de tudo, porque ele não está em todas as situações. Isso é uma das relações que o Newton faz entre teologia natural e astronomia. Então, o Newton ele passou muito tempo da sua vida estudando os estudos teológicos. E é isso aí que a gente tenta entender. Como é que o Newton faz essas relações entre a teologia natural e a astronomia? O Newton, hoje em dia, a gente vem estudando na universidade as suas relações entre teologia natural e astronomia. E a gente vê muita coisa muito interessante que o Newton propôs. Agora, só um adendo em relação a essa questão de cientistas ateus. Eu diria que a maioria dos grandes cientistas é agnóstica. Uhum. Tem pesquisa mostrando isso. Com a Academia de Ciências dos Estados Unidos, uma academia que tem o quê? Mais de 200 ganhadores de prêmio Nobel. Então, tem pesquisa mostrando que a maioria é agnóstica. Sim. E na Real Sociedade de Londres, que é outra importante instituição científica, né, também é semelhante. A maioria é agnóstica. Uhum. Bom, mas vamos continuar aqui com a nossa entrevista. Eu não consegui encontrar alguns de seus artigos sobre história e filosofia da ciência na sala de aula, que é uma coisa interessante, do ensino fundamental. O nosso projeto tem interesse nisso, a divulgação científica em sala de aula do ensino básico. E eu acho que ainda é mais importante no ensino fundamental, mais do que no médio até. Uhum. Então, começar por aí. E o nosso programa de popularização da ciência inclui a divulgação assim, em sala de aula. Então, é interessante saber qual a sua experiência com isso, o que você tem feito, se pudesse fazer um apanhado, já que é uma coisa tão do nosso interesse. Eu já venho trabalhando com essa temática, História e Filosofia da Ciência, no ensino fundamental. A grande parte dos trabalhos que eu desenvolvo é do 6º ao 9º ano. Então, é do ensino fundamental 2, né? Se você colocar meu nome completo lá no Google, principalmente no Google Acadêmico, vai ver alguns trabalhos. Mas o que é que a gente vem desenvolvendo de forma mais aprofundada? Eu vi pelo DOI. Eu clicava DOI. E tentava ver. Pronto. E às vezes não encontrava. Depois eu posso mandar alguns para o senhor. Mas, por exemplo, o que é que a gente vem fazendo de forma mais enfática? A gente vem trabalhando muito forte a imagem que os alunos têm sobre o papel do cientista e a imagem do cientista. Por exemplo, eu acabei de orientar um trabalho que a aluna desenvolveu, uma história em quadrinho, que a gente trabalhou com alunos do 9º ano, para discutir o papel da mulher na ciência, né? E a gente levava, nessa história em quadrinho, mulheres negras. E eles não sabiam que existiam cientistas negras. Então, para a gente ver que tipo de imagem sobre o cientista está chegando na sala de aula. A gente também utiliza esse tipo... Isso é uma coisa importante. A gente também utiliza da História e Filosofia da Ciência para discutir questões sobre o negacionismo científico. A gente elabora materiais para levar para o ensino fundamental, o terraplanismo. Então, são trabalhos que a gente desenvolve com os alunos do 6º ao 9º ano para discutir principalmente a imagem do cientista, porque a gente sabe que, de uns anos para cá, a ciência vem sofrendo muitos ataques aqui no Brasil. A gente tem negacionista de vacina. E o último governo? E se a gente for falar do último governo, vai passar horas aqui. Então, hoje a gente tem negacionista de vacina, tem negacionista do efeito estufa. Mas não havia isso. Isso se deve ao governo Bolsonaro. Pois pronto. Aí, o que a gente vem fazendo... O programa, o PNI, o Programa Nacional de Imunizações, que é uma coisa assim, é uma grande aquisição nacional, que é exemplo para o mundo, vacina de graça para todo mundo, e havia uma cobertura vacinal satisfatória, de mais de 90%. Sim, caiu bastante. Aí caiu, agora é que está se tentando recuperar. Para finalizar sobre esses projetos que eu venho desenvolvendo, eu vou falar uma cena que aconteceu alguns meses atrás, que eu fui numa turma de 9º ano, tinha uns 40 alunos, eu acho que eram 30 meninas e 10 meninos, né?
E eu questionei se as meninas se viam fazendo ciência. E a resposta foi quase consensual. Elas disseram que não, porque elas não conheciam mulheres cientistas. E tinham várias meninas, como era uma escola de periferia, boa parte das meninas eram negras. Então, ela disse que não tem imagem de cientistas mulheres para elas se espelharem. Então, como é que ela vai fazer ciência? E elas dizem que ciência é coisa que é só para pessoas que já nasceram com aquele dom. Então, para você ver, são pessoas que estão passando pela educação básica e vão perder o interesse de fazer ciência porque eles não sabem o que é ciência. Tem uma visão totalmente distorcida sobre o cientista. Então, a gente vem focando, batendo forte no nosso grupo de estudo em trabalhos que discutam com os alunos do ensino fundamental, que a gente entende, se a gente trabalhar essa temática, questões relacionadas à filosofia da ciência, que o pessoal diz que é complexo trabalhar no ensino fundamental, o nosso grupo de estudo a gente vê que é contrário. Não. Crianças do sexto ou nono ano, lógico, a gente não vai discutir o que é o Karl Popper com o aluno do sexto ou nono ano, mas a gente utiliza ideias do Karl Popper para eles entenderem como é que a ciência é feita. E eles compreendem, então eles compreendem o que é um método científico, compreendem a questão da falseabilidade. A gente tem trabalhos que a gente desenvolve isso aí, baseados no Karl Popper. Eu não gosto desse termo. Eu acho que o termo refutabilidade é melhor, é né? mais correto. Isso. É falseável? Aquilo que é científico é falseável ou falsificável? Esse termo é o que é divulgado no Brasil. Eu não sei, ninguém critica isso. Para mim, o termo é refutável. As teorias científicas são refutáveis, são passíveis de refutação. Isso é muito compreensível. Uhum. Você dizer que é falseável. Não sei se é questão de tradução, né, mas as principais obras vem o termo falseável. Né? Talvez seja questão de tradução também, e fica o termo. Né? O termo termina se transformando em um jargão. Mas é interessante você fazer alguns tipos de discussão com os alunos do ensino fundamental. A gente vem observando que é possível, sim, para que a gente tenha no futuro uma sociedade menos negacionista, por exemplo. É importante. Sem dúvida. Não, mas era isso. Era essa a nossa última colocação, porque isso acho tão importante começar a divulgação científica. Eu diria que ela seria mais eficaz, traria frutos maiores, inclusive despertando jovens para a ciência, para a atividade científica, para a profissão de cientista mesmo. Seguir carreira científica se começasse a divulgar no ensino fundamental. Pois é, eu tive um presente, uma aluna que há alguns anos atrás a gente fez esse papel de discussão, de divulgação científica, quando ela era aluna do ensino fundamental, em fazer ciências, porque por causa daquele trabalho que você fez há 10 anos atrás. Para a gente não tem presente melhor, né? Olha aí. Diz que deu fruto. Deu fruto. Que ela, na época, não se via cientista. E agora ela está terminando o mestrado. Então... Bacana. E incentivar para emendar logo no doutorado. Uhum. Porque se faz uma lacuna, é capaz de não voltar mais. Não voltar mais. Aí assim. Pois é isso. Era essa a conversa que nós queríamos mesmo. Agradeço muito, mais uma vez a você, em nome do nosso programa. E que nós temos a esperança de um dia ver esse país como sendo um país de alfabetizados cientificamente. Obrigado, Boniek, por aceitar este convite, desta conversa, né? Eu que agradeço e estou pronto para as próximas contribuições, se caso o senhor ache necessário. Né? Obrigado pela oportunidade.